Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó, estamos aqui na semifinal do Campeonato Brasileiro 2018, que está sendo jogado aí em fevereiro de 2019. E a gente tem uma partida muito legal hoje, a primeira rodada então da semifinal. Estou muito empolgado aí de estar cobrindo o Campeonato Brasileiro, tá emocionante realmente. E aqui a gente tem o Molina jogando de brancos, o Roberto Molina, que está jogando muito, né? Acabou eliminando aí o grande mestre Evandro Barbosa. E o Diogo Duarte aqui também, que joga muito. A gente viu o vídeo dos dois, o Diogo Duarte acabou eliminando e aí o grande mestre Alexandre Fier. E a gente tem os dois aqui então agora se encontrando na semifinal. E vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito legal. O Molina aqui começa com D4, ele escolheu o peão da dama. Cavalo em F6 aqui pelo Duarte. C4, C6. Cavalo em F3, D5. Então caiu aqui numa eslava, né, transposta. D4, D5, C4, E6. Né, cavalo F3, cavalo F6, invertendo a ordem aí, caindo numa eslava. E3, então abrindo aqui a possibilidade do bispo poder jogar. Bispo em F5, cavalo C3, A6. E aqui o Molina vai para essa linha com dama em B3. Bastante interessante, já fazendo uma pressão aqui em B7. E mais interessante ainda é a escolha aqui do Duarte, que é o lance B5, tá? Aqui o lance mais jogado nessa posição é o lance torre A7. Pode parecer um lance estranho, né? A gente não costuma muito jogar a torre aqui em A7, mas ela estaria defendendo em B7. E essa diagonal aqui, ela é uma diagonal que está fechada, né? Opa, foi muito a flecha aí. Essa diagonal está fechada, então a torre não teria muitos problemas aqui em A7, tá bom? E além do que, em algumas linhas, para o final ela entra mais rápido no jogo, já vem dobrada em alguma coluna e tudo mais. Então é um lance teórico, é o lance mais jogado da posição. Mas o Diogo aqui vai para essa linha bastante interessante com B5. E depois de C toma em D5, C toma em D5, o Molina faz um lance bastante interessante da posição. O melhor lance da posição provavelmente, que é o lance A4. Então tentando já fazer aqui uma pressão aqui em A6, B5, né? Tentando fazer uma ruptura aí na ala da dama. E aqui B4 foi jogado pelo Duarte. E o Molina vai para uma linha muito interessante. B4 está entregando esse peão não está defendido. E as pretas têm um jogo excelente aqui se as brancas tomam esse peão. Não foi o lance jogado, mas se as brancas capturam aqui, as negras podem jogar cavalo C6, desenvolvendo uma peça aí com tempo sobre a dama. Dama C5, por exemplo. Cavalo aqui em A5 seria um lance interessante. O cavalo estava atacado, agora ele não está mais atacado. Está protegido aqui pela dama. E uma linha bastante interessante aqui, bem ardida aqui, com bispo toma em A6, entregando o bispo. E depois de torre toma em A6, dama B5 com cheque, atacando a torre, mas a torre cobre aqui em C6. A torre está defendida pelo cavalo. O lance cavalo E5, bispo D7, bispo D2 aqui, uma linha bastante ardida realmente. Torre volta para C8, e aí cavalo toma D7, cavalo toma D7 e cavalo toma D5. As brancas teriam nessa linha 3 peões pela peça sacrificada. Esse cavalo agora está atacado aqui tanto pelo bispo quanto pela dama. Uma possível continuação seria aqui o cavalo com C4, torre C1. Cavalo volta para D6 atacando aí a dama. E depois da troca de torres, torre toma C8 e dama em A6. Praticamente entregando a dama, mas depois de dama toma em A6 tem cavalo C7. Cheque dando um duplo, rei D8 e cavalo toma em A6. Isso aqui é só para ilustrar uma possível linha, tá bom, gente? Aonde a gente teria uma partida muito interessante. Aqui as brancas com uma peça a menos, mas por 3 peões aí a gente teria um final bastante perigoso, né? Esses peões aqui, se conseguirem avançar rapidamente, podem se tornar muito perigosos, né? Vamos supor, as brancas vão com certeza, ao invés de dar roque, jogar com rei E2 e passar a torre, seja para coluna B ou para coluna A, e tentar fazer uma pressão aí com os peões e as peças menores dando apoio e a torre dando apoio. Seria um final bem difícil, uma partida bem interessante, né? Mas a gente não teve essa sequência depois de B4, a gente não teve dama toma B4 aqui pelo Molina, e ele foi para uma linha raríssima, raríssima. Dama toma B4 era o lance mais jogado na posição. Ele foi para uma linha raríssima. Nas minhas bases, eu só encontrei 3 partidas internacionais jogadas com esse lance. E a partida seguiu, então agora qual que é a ideia, né? O cavalo está aqui atacado, mas cavalo H4 também ataca o bispo que está desprotegido em F5. A partida continuou com B toma C3, cavalo também F5, aqui E6 atacando o cavalo e abrindo para o bispo poder jogar. Cavalo volta para G3, C toma em B2 e aqui o Molina captura de dama, dama toma em B2.
E a partida então está bastante equilibrada aqui. E ela continua com cavalo C6, bispo E2 desenvolvendo, bispo B4 cheque, bispo D2 cobrindo e a dama em A5. Bispo toma B4, dama toma B4, dama toma B4, cavalo toma B4. Então depois de algumas trocas, agora as pretas estão ameaçando o cavalo C2 aqui cheque, dando um duplo, né? Dando cheque, capturando a torre na sequência. E o Molina... Muita gente poderia pensar aqui em dar roque, né? Mas o Molina percebe que essa partida já está entrando num final aqui, já trocaram muitas peças. Apesar de ser apenas o lance 16, a gente já está quase entrando no final da partida. E o Molina faz a coisa certa aqui, faz o lance rei D2, já colocando o rei então na posição. Esse rei segura a casa C2, dá um apoio também na casa D3, conecta as torres. E bastante interessante aqui, rei D2 foi jogado. A5, dando um apoio aí para o cavalo, tirando o peão das casas claras, né, onde esse peão é sempre um alvo aí. Então dando mais liberdade aqui para as peças das negras poderem jogar, ao invés de ficar se defendendo lá o peão de A6, né? Então A5 cumpre vários propósitos. A partida continuou com torre de H em C1, rei D7 aqui. O Duarte está fazendo o mesmo princípio, né? Já colocando o rei no... Poderia também dar roque, preferiu jogar com o rei D7. Os reis se tornando ativos aí na posição. A partida está muito bonita até agora. Pelos dois lados aí, os dois jogando muito bem. Bispo B5 cheque, rei D6, olha só, os reis ficando bem ativos aí. F3 aqui pelo Molina, segurando casas importantes para o cavalo das negras não poder jogar e também dando apoio para uma expansão com E4. A torre de HC8 propondo aí algumas trocas e agora E4 imediatamente. O cavalo volta para D7, aqui existiu uma ameaça imediata de E5 dando um duplo, né? Um cheque capturando o cavalo na sequência. Cavalo D7, portanto, foi jogado. De qualquer forma, o peão avança, E5 cheque. Agora o rei tem que voltar. Esse rei que já estava bastante ativo volta agora para E7 e não tem mais tanta facilidade de entrar no jogo, né? Cavalo em H5 foi jogado, fazendo uma pressão em G7. E aqui cavalo B6 foi jogado, entregando realmente aí o peão de B7, né? Mas na verdade não é bem entregar o peão, porque torre aqui em G8, o cavalo teria que sair, depois estaria caindo aqui em G2, né? Então seria uma troca, né? E não seria muito bom, né? Se ele permitir as pretas entrarem aqui com a torre com cheque, depois capturar outro peão, enfim. Não seria muito bom, né? Então a partida seguiu aqui com G4. Agora sim esse peão está protegido. E agora o cavalo está ameaçando capturar lá em G7, né? G6 foi jogado, então agora as pretas defenderam. Cavalo em F6, esse cavalo está atacando o peão de H7. E aqui o Duarte continuou primeiro com o cavalo C4, cheque. Aí depois de rei E2, H5. G toma em H5, G toma em H5. E aqui mais uma vez o mesmo tema, né? Se as brancas capturarem aqui em H5, simplesmente a torre vai jogar atacando o cavalo e caindo o peão de H2, tá bom? Então não dá para capturar esse peão, não valeria muito a pena. Esse cavalo está muito bom aqui em F6, simplesmente H4, fixando esse peão aqui em H5. E a partida seguiu com cavalo em D6. Esse lance é um pouco estranho, né, gente? Porque tudo bem, dá para entender um pouco a ideia. Que se o peão toma aqui, ele está perdendo a defesa e está caindo em F6, né? Mas não ganha-se muita coisa fazendo esse lance, né? Talvez seja um lance que mostre aí um lado psicológico, talvez, do Diogo aí nessa partida, não sei, talvez buscando um empate de negras, tentando fazer uma forçação aí de troca de peças, talvez buscando um empate na primeira partida para tentar vencer de brancas. Não sei, Duarte, se essa foi a sua estratégia ou não, não sei o que o motivou a jogar aí o cavalo D6, fica aí o meu achismo aí sobre essa posição, né? Mas aqui um lance, talvez, de desenvolvimento normal, aqui torre de A em B8, faria bastante sentido, talvez nessa posição, né? Esse cavalo, ele é um cavalo que psicologicamente também fica incomodando aqui em F6, né? Então talvez tenha sido essa a ideia do Diogo, propor aí jogar o cavalo aqui para tentar forçar uma troca e se livrar do cavalo de F6. Mas acontece que esse cavalo não está ameaçando muita coisa nessa posição, né? Eu acho que torre de AB8 não teria nenhum problema em continuar com esse lance, né? O problema todo aqui, por que estou falando tudo isso? O problema desse lance de cavalo D6, tudo bem que ele força a troca. Mas a partida seguiu então com E toma D6 cheque. Então aqui o Molina foi para a troca. Rei toma F6. O problema é que agora D7 e as brancas têm um peão aqui perigoso, né? Já está atacando aqui a torre, um peão passado na sétima, com um tempo aí sobre a torre.
as coisas começam a ficar boas aqui para o Molina. A torre D8 foi jogado, torre C7, e agora cavalo em A6. E o Molina vai para uma sequência muito forte aqui, com torre C8, né? Fazendo aí, ameaçando capturar aqui em A6, né? De cara, e se torre toma em A6, está caindo a torre aqui em D8, né? Então praticamente forçando aí a captura da torre. Torre de D toma C8, D toma C8 promovendo para a dama, e depois de torre toma C8 está caindo aqui o cavalo, né? Então, uma sequência talvez não muito precisa do Diogo, aquele cavalo D6 que gerou complicações e culminaram aí com perdeu uma peça, né? Mas essa partida ainda não está tão fácil de ser finalizada. Vamos ver aqui. Depois de bispo toma em A6, torre C2, cheque, rei E3, torre H2 e agora tá caindo o peão de H4 e as pretas têm um peão perigoso aqui na coluna H. Vamos ver como é que a partida continua. Torre C1 aqui pelo Molina, torre toma em H4, torre C5 e o Molina vai para a mesma ideia, né? Conseguir aqui o peão da coluna A e também criar um peão perigoso na coluna A. Olha que partida interessante. Torre H1, torre toma em A5 e H4 foi jogado. Agora o peão vai descendo aí com velocidade, né? Torre C5, torre E1 cheque, rei F2, torre D1 fazendo agora uma pressão no peão de D4, torre C2, torre toma D4, torre em A2, passou a torre então para poder dar apoio para a descida do peão, para a subida, desculpa, para a subida do peão. Torre aqui B4, A5 foi jogado, rei E7, bispo em F1 e esse bispo dá licença para o peão poder subir e ao mesmo tempo segura o peão aqui da coluna H. Torre B7 foi jogado, A6, torre A7 segurando, então bloqueando aí o peão. Torre A4, rei D6, torre toma H4, né? O peão aqui está defendido pelo bispo. E5 foi jogado aqui pelo Duarte. O Molina continuou com torre B4, F5 e olha só, apesar da peça a menos, o Diogo aqui, o Duarte, ele tá com 3 peões aí centrais perigosos, apenas 3 contra 1 aqui. Quem sabe ele pode criar chances aí de contra-ataque, né? Torre B6 tentando então afastar um pouco o rei, rei C5, o rei tenta se manter próximo aí dos seus peões. Torre B7, não seria muito bom aqui para as pretas capturarem, trocarem esse peão aí, seria promovido, né? Então a torre está atacada, o único lance é fugir ali para a torre em A8. A partida seguiu com torre C7, cheque, rei D6, torre C2. Agora a torre está cortando aqui o rei de poder entrar na partida. F4 foi jogado, bispo B5, E4, torre aqui em C6, cheque, rei E5, rei E2, torre aqui em A7. É um final difícil, né? Rei D2, apesar da peça a mais, não é tão simples. Rei D4, bispo em E2, torre G7 foi jogado, torre C3, torre em A7, torre A3, rei C5 e parece que não há muita evolução, né? Mas aqui o Molina vai pouco a pouco conseguindo melhorar. Torre A4 e agora fazendo finalmente uma pressão aqui nesse peão. E agora a posição fica difícil aqui para o Duarte, né? Porque o rei não consegue mais entrar na posição depois dessa técnica toda aí, dessa manobra toda do Molina. O rei não consegue mais defender o peão de E4, ele está atacado 2 vezes. A torre também não seria uma boa ideia defender. O peão avança, né? Avançar aqui com esse peão com E3 não seria nada produtivo, simplesmente rei C3 aqui. E as brancas têm uma excelente posição. A partida continuou com E toma em F3, bispo toma em F3, rei B6. E aqui as negras têm uma esperança, né? Se por acaso as negras conseguirem capturar esse peão da coluna A, mesmo as brancas tendo um bispo a mais, não vai ser suficiente para vencer a partida, né? Por exemplo, né, se as brancas capturarem aqui em D5 agora, não foi o lance jogado, torre toma em A6 seria provavelmente um empate. Olha que legal, né? Mesmo que torre tome aqui em F4, evitando a troca das torres, muito dificilmente as brancas conseguiriam vencer uma posição como essa, mesmo com um bispo a mais, né? Se as pretas conseguirem trocar as torres, rei e bispo contra rei não são suficientes para dar checkmate, é empate técnico. E mesmo com as torres no tabuleiro, muito dificilmente aqui as brancas ganhariam das negras. Se eu não me engano, não é uma vitória forçada. Teria que contar com algum erro aqui das negras, tá? Então, final perigoso, né? Não dá para aqui as brancas capturarem aqui em D5, né? Elas têm que de qualquer maneira defender o peão. Qual que é a estratégia então das brancas, já que elas querem vencer? A única forma é manter aqui se agarrar na defesa desse peão de A6. A única esperança é poder promover esse peão em algum momento. Então o lance jogado foi bispo E2. Aqui o Molina vai para essa ideia.
A torre F7 foi jogado, tentando dar apoio aqui para a descida desse peão. A rei E1 é o rei quem vai ter que segurar esse peão. A rei A7, e agora o rei faz um bloqueio aqui no peão da coluna A. A rei F2, D4, torre toma D4, F3. E aqui, mais uma vez, o Diogo está tentando, né, de forma esperta. Aqui, se o bispo capturar em F3, o rei vai capturar em A6. E provavelmente a gente vai ter uma partida empatada, né? Então aqui, mais uma vez, bispo F1. As brancas têm que continuar defendendo esse peão se elas quiserem vencer. É o único caminho. A rei B6 foi jogado. Torre D3. Torre G7. Torre toma em F3. Agora o Molina conseguiu capturar o peão das negras. E agora o final começa a ficar um pouco mais solto, um pouco mais fácil de achar um plano vencedor aqui para as brancas, né? O bispo vai estar sempre defendendo aqui o peão. E a torre e o rei, então, vão ter que ir para cima do rei adversário. Vamos ver. Rei A7, rei E3, torre cheque, rei D4, o rei vai subindo, rei H7, torre F5, rei B6, torre F6 cheque, rei A7, rei C5, então cada vez mais, olha só, né? O rei e a torre chegando mais próximos aí do rei adversário, torre C7 cheque, rei B4, torre C1 e depois de torre F7 cheque, aqui o Duarte teve que abandonar a partida, né? Aqui não tem muito como continuar, né? Por exemplo, rei B6, torre F6, cheque. Torre pode até tentar cobrir aqui em C6 ou o rei vai para C7. Vamos ver aqui, rei tentando cobrir, né? Simplesmente torre toma, rei toma. Aqui, bom, teria que fazer talvez bispo aqui em C4. Rei B6, bispo B5. Agora o rei não tem mais a casa e o rei vai conseguir entrar na posição. Não tem mais a casa C6, né? Então rei C7, rei C5. Rei B8, por exemplo, rei vem para B6. Rei A8, se quiser tentar segurar. Só que agora, gente, é aquela regra. Se fosse um bispo de casas escuras, isso é muito importante. Se esse bispo fosse um bispo de casas escuras, seria empate, tá bom? Mesmo com um peão e um bispo, seria empate. Por quê? O bispo nunca conseguiria tirar a casa de promoção do rei. Como esse é um bispo de casas claras, a gente teria esse lance bispo C6, tirando então o rei da casa de promoção, expulsando ele da casa 8, e aí simplesmente A7 e A8 é uma sequência inevitável, tá bom? Se fosse um bispo de casas escuras, faz esse teste no tabuleiro, tá bom? Joga esse bispo aqui para a direita, tá bom? Coloca nessa posição aí no tabuleiro e fica treinando. Não dá nunca para você vencer isso de brancas, as pretas conseguem sempre empatar de forma forçada, tá bom? Mas por ser um bispo de casas claras, e ele então expulsa o rei da casa de promoção desse peão, e ele vai ser promovido. Legal, né? Então foi por isso que depois aqui de torre F7, o Diogo abandonou a partida. Vitória aqui para o Molina. Muito interessante o Molina, então, largou na frente aí na semifinal. Amanhã a gente vai ter a segunda rodada, então, da semifinal aí do Brasileiro. E a gente teve a partida hoje também do Cricor, do Grande Mestre Cricor, contra o Grande Mestre Darcy, tá? O Darcy Lima. A gente vai ver essa partida aí também no canal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Quero também fazer um agradecimento especial aqui ao Moriz. Moriz, pela contribuição ao canal. Muito obrigado, Moriz. É a segunda vez que você contribui aí ao canal. Fico muito agradecido aí, de verdade. E também quero agradecer aqui, ó, todo mundo que está contribuindo para o projeto aí da Academia Online Xadrez Brasil. Ó, vamos lá. Olha aqui, quero agradecer aqui ao Franz Strobel, que vai ter sua foto aí na página de patrocinadores da academia. Quero agradecer, ó, ele também fez uma outra contribuição aqui, o Franz Strobel, para um ano aqui de plano básico com 50% de desconto. Muito obrigado, Franz. O Vinícius Mendonça, o Paolo aqui, que aí vai ter participação na aula ao vivo apenas para convidados aí para o tema de estratégia. Ele escolheu o tema de estratégia. E ele também vai jogar contra mim aí e receber uma análise da partida dele de forma privada, só para ele ter essa análise, quem sabe tirar um bom aprendizado aí da partida, ou eu também, né, para nós tirarmos um bom aprendizado aí. Eu sempre aprendo também com as partidas, eu também tenho chances de perder eu vou estar aprendendo, e mesmo ganhando também eu vou estar sempre aprendendo. Então é isso aí, Paulo, nós dois vamos sair ganhando aí com a nossa partida, tá bom? E com a nossa análise. Quero agradecer aqui o Roger Lisboa também, o Guilherme Santos, fechou aí um plano ilimitado de um ano aí com 50% de desconto. O Cláudio Kanashiro, muito obrigado, Cláudio. O Guilherme Horley, teve aqui não quis divulgar o nome, né? Muito obrigado você que contribuiu aí com o plano ilimitado com 50% de desconto. Mais um anônimo aqui. Aula ao vivo
para o tema de aberturas, então vai participar ali da nossa aula. O Valentim Ivanês, muito obrigado pela contribuição. Gabriel Bonfilho Gomes, o Rafael Lins Bruno, Dalmo Ferreira Soares, quero agradecer aqui o Marcelo Rodrigues da Silva, o André Irano, o Augusto Soares, o Pablo Emanuel Cavalcante de Sales, Rodrigo Gonzaga, o Wanderson Lombato Ferreira, muito obrigado. O Matheus Alexandre, mais um anônimo aqui. O Daniel Simões Cecílio, quero agradecer o Natan Giovanni, o Igor Diller, o Iago Pinheiro Lopes, o Thiago Duarte, o André Santos, o Gabriel Santos Michelini, o Marcelo Rodrigues, Maurício Rosa, claro, um dos primeiros contribuidores, Gustavo Trazula, também aí os primeiros, ó, o Alisson Alberto Elias, o Arthur Barroso, e o próprio a plataforma do Kikante, que fez aí a primeira recompensa. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês que estão apoiando, e quem tiver mais interesse, o link aí com mais informações, o link aí do projeto tá na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!